Bom dia a todos. Saúdo a todos presentes, todo o protocolo observado. Chamo-me Zanel Chilundo, trabalho para o CIP como oficial do Programa de Combate à Corrupção, o Programa Íntegra, e vou fazer a apresentação dos resultados preliminares da pesquisa sobre corrupção no setor da justiça. Esta pesquisa sobre corrupção no setor da justiça teve como ponto de partida o último informe apresentado pela Procuradora-Geral da República, no qual classificou o setor da justiça como um dos mais corruptos. Dizia, a Procuradora-Geral classificou o setor da justiça como um dos mais corruptos em Moçambique. Achamos importante trazer esta questão para debate, para reflexões, até porque a justiça é fundamental para a construção de um Estado de Direito democrático e até para satisfazer o acesso ao nosso direito de acesso à justiça e aos tribunais. O objetivo desta pesquisa é analisar a tendência da corrupção no setor da justiça, analisando os principais riscos e desafios. Para realizar esta pesquisa, que está ainda em curso, o CIP consultou os informes do Procurador-Geral da República e consultou também os Conselhos Superiores de Magistratura Judicial, Magistratura do Ministério Público e Magistratura Judicial Administrativa, sobre casos de corrupção em curso, casos de expulsões, demissões, para perceber qual é a situação real da corrupção no setor da justiça. Consultamos também informações sobre casos de corrupção envolvendo magistrados e oficiais de justiça na mídia. Realizamos entrevistas que ainda estão em curso a magistrados, oficiais de justiça e também utentes dos tribunais, para captar a percepção desses atores sobre como é que vê o setor da justiça, como é que está a confiança, por exemplo, dos utentes dos tribunais com relação à justiça e como é que os magistrados olham para a questão da corrupção no setor. Eu vou fazer a apresentação dos casos de corrupção identificados no informe do Procurador-Geral, no informe anual do Procurador-Geral da República. A seguir, vou fazer a apresentação separada dos resultados obtidos pelos Conselhos Superiores de Magistratura. Vou começar pelos magistrados, a seguir pelos oficiais de justiça. Segundo o informe do Procurador-Geral da República de 2021 e 2022, o informe de 2021 e 2022, existem 24 casos de corrupção referentes ao ano de 2021 e 25 casos referentes ao ano de 2022. Dos casos de 2021, de 2019 a 2020, foram registrados 9 casos de corrupção contra magistrados da Magistratura Judicial. E quanto à Magistratura Judicial do Magistratura do Ministério Público, foram registrados 12 casos de corrupção. Em relação à Magistratura Judicial Administrativa, foram registrados 3 casos de corrupção envolvendo esses magistrados. No total, foram 24 casos nos anos de 2019 a 2020. No ano de 2022, no intervalo de 2020 a 2021, foram registrados na Magistratura Judicial 14 casos de corrupção contra magistrados, 9 casos contra magistrados do Ministério Público e 2 casos contra magistrados da Magistratura Judicial Administrativa. No total, foram registrados 25 casos no ano de 2022. Analisada a informação dos conselhos e também dos informes e do que consultamos na mídia, verificamos que durante o período de 2013 a 2022, a Justiça expulsou 23 magistrados e demitiu 8 magistrados afetos à Magistratura Judicial e à Magistratura do Ministério Público por envolvimento em casos de corrupção e crimes conexos.
O Conselho Superior da Magistratura Judicial. Nos últimos 10 anos, o Conselho Superior da Magistratura Judicial expulsou 16 magistrados por envolvimento em casos de corrupção, igualmente expulsou 6 magistrados e despromoveu 14 magistrados envolvidos em crimes de corrupção e crimes conexos. 2023 foi o ano em que o Conselho Superior da Magistratura Judicial despromoveu 6 juízes, que foi o maior número no total. Em 2017 e 2021 foram os anos que se verificou o maior número de expulsões por envolvimento em crimes de corrupção, tendo sido registrados 4 em cada ano. Nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2018, nenhum magistrado foi expulso por envolvimento em atos de corrupção no Conselho Superior da Magistratura Judicial. A situação do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Nos últimos 10 anos, o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público expulsou 7 magistrados e demitiu 2 magistrados, despromoveu 4 magistrados por envolvimento em casos de corrupção e crimes conexos. No total... Nos anos de 2014, 22 e 23, foi o ano que houve maior registro de casos de expulsão de magistrados por envolvimento em atos de corrupção, onde tivemos 2 em cada ano. Nos anos de 2013, 15, 16, 18, 19, 20 e 21, não houve expulsão de nenhum magistrado da magistratura do Ministério Público por envolvimento em atos de corrupção. O Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa, nos últimos 10 anos, não expulsou nenhum magistrado por envolvimento em atos de corrupção. Segundo o Conselho, não existem registros de magistrados envolvidos em casos de corrupção. Informação que, de certa forma, contradiz com aquilo que consta do informe do Procurador-Geral de 2022 e 2021, que refere a existência de casos de corrupção que envolvem magistrados da magistratura judicial. Não só, o CIP fez uma denúncia em 2019 de um caso que envolvia um magistrado da magistratura judicial administrativa com provas de indício de cometimento de crime de corrupção. Não sabemos qual é a situação deste caso, mas foi publicado na mídia, assim como outros que não me vêm agora em mente. Esta é a situação dos magistrados dos Conselhos Judicial, da Magistratura Judicial, do Ministério Público e Judicial Administrativa. Agora vou falar da situação dos oficiais de justiça dos mesmos, afetos aos mesmos conselhos. De 2013 a 2023, foram expulsos um total de 88 oficiais de justiça e demitidos 57 por envolvimento em crimes de corrupção e crimes conexos. Relativamente aos oficiais de justiça do tribunal, foram expulsos 68, demitidos 20 e despromovidos 31 por envolvimento em casos de corrupção e crimes conexos. Quanto aos oficiais de justiça do Ministério Público, foram expulsos 15 oficiais, demitidos 32 e despromovidos 41 oficiais. Quanto aos oficiais de justiça do Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa, foram expulsos 5, demitidos 5 e despromovidos 2. Durante o período de 10 anos, no ano de 2021, foi o ano que se registrou o maior número de expulsões no Conselho Superior da Magistratura Judicial, tendo o total de 17 casos de expulsões em 2021. Com relação às demissões e despromoções, foram registradas em 2015 e 2016.
Esses foram os anos em que não foram registradas as demissões e despromoções. Quanto aos oficiais de justiça do Ministério Público, houveram também expulsões nos anos de 2013, 2014, 2017 e 2020. Menos nos anos de 2013, 14, 17 e 20. As demissões não se registraram em 2013, 14 e 23. As demissões também não se registraram em 2013, 14, 15 e 23. Em relação aos oficiais de justiça do Tribunal Administrativo, não conseguimos obter informação relativa aos anos de expulsão destes magistrados. Daí que não temos como fazer a apresentação de qual é a situação, de quais foram os anos em que se expulsou mais ou menos dentro do Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa. Processos crimes em curso. Foram registrados nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, 15 casos de corrupção estão em curso contra magistrados judiciais. E contra magistrados do Ministério Público foram registrados um total de 9 casos. Contra magistrados judiciais administrativos foram registrados um total de 4 casos referentes aos anos de 2021 e 2022. Processos de corrupção em curso contra oficiais de justiça. No período de 2020 a 2023, foram registrados 11 casos de corrupção contra oficiais de justiça do Conselho Superior da Magistratura Judicial, um caso de corrupção contra oficiais de justiça do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público e um caso de corrupção contra oficiais de justiça do Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa. Estes casos são os que nós conseguimos obter do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Vou apresentar agora as constatações preliminares, voltar a ressaltar que esta pesquisa ainda está em curso, daí que não podemos tirar conclusões, até porque estamos na fase de colher algumas opiniões de magistrados. Já iniciamos com entrevistas na província de Maputo, em Inhambane e também na Nampula. Vamos dar continuidade em algumas em Gaza e, de seguida, para o ano, ver também, entrevistar magistrados, oficiais de justiça e utentes dos tribunais no próximo ano. Quanto às principais constatações preliminares, primeiro dizer que constatamos também e confirmamos o que a Procuradora-Geral da República disse quanto ao aumento de casos de corrupção no setor da justiça. Como puderam ver, a tendência dos casos era de aumentar ou de crescer à medida que o tempo passa. Esta é uma informação muito preocupante para o nosso Estado de Direito Democrático. Também constatamos, mas é mesmo uma constatação preliminar, que no Conselho Superior da Magistratura Judicial, a maior parte dos casos de corrupção e crimes conexos são de desvio de fundos envolvendo magistrados, oficiais de justiça igualmente. No Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, não tivemos muitos dados, mas com base na informação consultada na mídia e em algumas deliberações, constatamos que existem casos de corrupção e também de falsificação de mandados no Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Quanto à magistratura judicial administrativa, não conseguimos obter informações, mas, como a pesquisa está em curso, vamos tentar conseguir mais dados para tornar esta informação mais concisa. Em relação aos números de corrupção nos conselhos de magistratura, nota-se que o Conselho Superior da Magistratura Judicial foi quem registrou o maior número de expulsões e demissões.
Isto não quer significar que este Conselho seja o que tem mais magistrados corruptos ou que está mais afetado pela corrupção. Pode significar que é o Conselho mais atento em relação ao controle e que está a controlar de forma eficaz a corrupção no setor da justiça. E quanto ao Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa, como referi antes, achamos que esta é a magistratura mais fechada, uma vez que não permite, não disponibiliza informação ao ponto de podermos analisar de forma concreta qual é a situação da corrupção dentro do setor. Nós obtivemos informação de números, neste caso, nenhum magistrado envolvido em atos de corrupção e 5 oficiais de justiça. Não conseguimos saber ainda quais são os anos e também essa contradição com o informe do Procurador-Geral da República pode ser porque alguns casos foram arquivados, mas também pode significar que não haja controle ou que não haja... não estão a ser aplicadas as devidas sanções, não podemos afirmar no preciso momento. Dizer que o aumento dos casos de corrupção no setor da justiça afetam a todos nós, afetam a sociedade, porque é na justiça em que nós buscamos a satisfação dos nossos problemas. Nós vamos à justiça para satisfazer ou para buscar um resultado daquilo que nos inquieta. Durante as entrevistas com os utentes dos tribunais nas províncias de Nampula e Inhambane, nós podemos perceber que aquelas pessoas, nós entrevistamos pessoas que têm processos nos tribunais, que aquelas pessoas não confiam na justiça a 100%. Questionamos sobre a possibilidade de denúncia, se em algum momento já haviam denunciado um caso de corrupção envolvendo um oficial de justiça, um magistrado, um polícia, e todo mundo diz que tem receio, que prefere deixar ou até procurar instituições como o CIP ou outras organizações para dar seguimento a esses casos. Então, dizer que eu acho que é o entendimento de todos, é a preocupação de todos, prevenir ou também discutir ideias e possíveis soluções para reduzir este fenómeno dentro do setor. Eu paro por aqui a minha apresentação e muito obrigada. Muito obrigado, doutora Zanel. Então, passo a abrir agora a plateia para questões, comentários e vamos colocar essas questões, quer a doutora Zanel, que esteve mais à frente desta pesquisa, mas também ao doutor Baltazar, que é, digamos, a pessoa responsável do sector da justiça dentro do Centro de Integridade Pública. Então, por favor, podem colocar as questões ou comentários que quisessem. E faz sentido termos estes números, porque os magistrados do Ministério Público não se lidam com as contas, não são gestores das contas do Estado, diferentemente dos magistrados judiciais que têm que gerir, falo isso dos juízes presidentes dos tribunais ou de secções, que também fazem gestão deste fundo público. Não estou com isso querer justificar esta questão da corrupção ou o motivo pelo qual os magistrados judiciais e oficiais de justiça são expulsos, mas estou mais ou menos a querer fazer uma leitura do número que aqui é apresentado. Muito obrigada. Mais alguma questão? Bom dia, chamo-me Edson Magai. Primeiro, agradecer pela apresentação que nos foi aqui dada. No entanto, eu tenho uma questão e que gostaria também que refletisse no estudo que o CIP está a fazer. Quando a apresentação foi-nos dito que de 2013 a 2023, se a memória não me trai, 23 magistrados foram expulsos, magistrados judiciais foram expulsos por corrupção. E disse também, a oradora, que
as expulsões têm a ver com o crime de desvio de fundos. Ora, parece-me que a expulsão, por si só, é uma medida disciplinar. Sendo desvio de fundos, há um crime. Criminalmente, estes magistrados foram responsabilizados. Se foram responsabilizados, qual é a situação? Ainda bem que o Dr. Baltazar Fael foi procurador e esta parte do desvio de fundo ou dos crimes podemos associar ao Gabinete de Combate à Corrupção. O que foi feito destes magistrados que foram expulsos por desvio de fundos, sabendo que o desvio de fundo é um crime. Tem a medida disciplinar, expulsão, mas também tem o lado criminal. Gostaria de ver refletido num estudo e também nos dissessem o que aconteceu com esses magistrados. Obrigado. Mais alguma questão, comentário? Bom, obrigado. Eduardo Sumano, da Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público. Permitam-me que fale sentado. Bom, antes de mais queria saudar a doutora pela apresentação e mais do que isso, pelo trabalho que estão a desenvolver, extremamente positivo. Era mesmo, não tinha nenhuma questão em concreto, se calhar fossem mesmo 2 comentários. O primeiro é que na apresentação dizia que não iria fazer conclusões, até porque o trabalho estava em curso, mas acabou fazendo. Fez alguns juízos de valor. Quando se refere de modo concreto que pode ser que no caso haja porque está a concluir, está a fazer alguns juízos. Então, era mesmo este pequeno reparo. Mas é bom que isto se faça. Certamente que no final dos trabalhos vão se referir a isto. E a outra situação era mesmo para corrigir a colega da Associação Moçambicana de Juízes, quando diz que os outros conselhos superiores não omitem nomes nas deliberações e até procuram proteger. Não, ninguém procura proteger a ninguém. E as deliberações do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, vêm lá os nomes, os colegas fizeram essa pesquisa, certamente tiveram acesso a essas deliberações, portanto, não se procura, de modo algum, proteger quem quer que seja. Aliás, se essa fosse a finalidade, não haveria expulsões. Então, eu acho que era importante também referirmos a isto. E há um dado também que, se calhar, poderá ajudar no trabalho que tem sido levado a cabo, é que nem todas as situações, se calhar, que deram aso a procedimento disciplinar, ditaram como medida a expulsão. Como sabe, cada caso é um caso e, naturalmente, que há um procedimento que é observado, em sede do qual lá está o princípio contraditório, por aí fora, produz-se prova e depois há uma decisão. Então, penso que há de estar a levar em conta essa situação. E com relação às discrepâncias eu acho que esta abordagem não pode ser colocada nesta confrontação entre o que o Tribunal Administrativo, o Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa diz e aquilo que a senhora Procuradora-Geral se refere nos seus informes. O que ela se refere nos informes é daquilo que o Conselho constatou e daquilo que os diversos órgãos subordinados ao nível do Ministério Público constataram em sede de processos, enfim. Então, isso é algo objetivo, está lá. Agora, se alguém diz que não deram entrada, nós não recebemos, bom, o certo é que todas as participações ou todos os procedimentos, quer disciplinares, quer criminais, que ocorrem no seio do Ministério Público, depois são notificados os conselhos superiores respectivos, sendo judicial ou judicial administrativo. Agora, se lá depois, nós também nem temos autoridade de chegar lá e fazê-los, portanto, cumprir com a lei. Então, se calhar era preciso também termos isto em conta, mas tudo o que vai referido aqui, como eu disse, certamente que decorre dessas observações que foram feitas no terreno e saudamos mais uma vez o CIP pela iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Posso recolher ainda mais uma pergunta, se houver.
Se não, vou passar a palavra aos nossos oradores. Agradeço pelas contribuições e questões. Vamos levar em consideração para dar continuidade a este trabalho. Dizer também que a ideia não é criticar e dizer qual é a magistratura mais corrupta, mas é importante analisar qual é a tendência da corrupção no setor e quais são os principais riscos de corrupção na justiça. Quanto aos números de magistrados e oficiais de justiça que levantou a doutora Tina, é um ponto que nós já começamos a investigar. Claro que esta informação está disponível, mas é necessário obter dados concretos dos próprios conselhos para poder fazer esta análise. Com relação à questão do Dr. Hélio Edson sobre o que foi feito, se esses magistrados foram responsabilizados, bom, eu não sei de todos os casos ainda, mas já iniciamos com a pesquisa da situação real, se de facto existem processos, crime, como é que está esta situação, mas posso dizer aqui que constatamos alguns processos estão em curso, alguns magistrados e oficiais de justiça expulsos têm processos nos tribunais, isso não podemos dar muitos detalhes, mas isto vai constar do relatório final. Acho que é tudo da minha parte. Bom dia também a todos. Praticamente não tenho quase nada a responder, a minha colega acabou respondendo, portanto, a todas as questões. Talvez fazer simples comentários. Eu penso que a questão dos processos, olhar para o número dos magistrados e olhar para o número dos oficiais de justiça, penso que faz sentido. É, de fato, preciso saber aqui onde é que temos mais, se temos mais juízes, se temos mais oficiais de justiça, porque isto, no fundo, vai também contribuir para os números que depois são apresentados. Eu, sobre esta questão, costumo dar um exemplo concreto, que é, se você faz uma pesquisa sobre corrupção a nível da sociedade, as pessoas sempre vão dizer que a polícia é a mais corrupta, se calhar sem mais elementos. Mas por quê? Porque as pessoas têm mais contacto com a polícia no seu dia a dia, não têm mais contacto com o magistrado. O magistrado está no seu gabinete, está na sua sala fechado ou vai à sala de julgamento, mas o polícia cruzamos-nos com ele todos os dias na estrada. O agente das alfândegas, cruzamos-nos todos os dias com ele quando atravessamos a fronteira, diferentemente do polícia. Então, a tendência é de ser sempre de dizer que o agente da polícia é mais corrupto, mas se fizermos, possivelmente, uma investigação mais a fundo e não olhar muito para o número, se calhar há mais polícias, acredito que há mais polícias do que magistrados, mas fazermos aqui uma média aritmética, podemos ter melhores conclusões. Outro comentário é o da gestão das contas. Me parece que também é evidente que os magistrados judiciais, principalmente os presidentes dos tribunais, portanto, eles fazem gestão de valores, de recursos, e provavelmente também, neste caso, aparecem como os mais visíveis na questão de desvios de fundos, etc. Mas acredito eu que, ao nível das outras magistraturas, pode não ser este crime exatamente por este motivo, mas podem estar, portanto, a praticar outro tipo de atos que é preciso trazer à colação. A questão de saber se os processos, depois da aplicação de medidas disciplinares, se depois chegam aos tribunais, eu também penso que é fundamental.
Mas aqui é preciso ver quem vai atrás destas estatísticas. Mas também é preciso saber se os tribunais, depois da aplicação, porque também o processo disciplinar não depende do processo criminal. É preciso saber se estes processos ou os próprios tribunais os conselhos superiores submetem os resultados das suas investigações, quando há indícios, portanto, de crime, para os tribunais julgarem. Agora, a minha pergunta é: quem faz a coleta destas estatísticas? Quem nos diz, por exemplo, se por acaso o processo foi ao tribunal, se terminou em condenação ou em absolvição? Então, é preciso que hajam entidades que façam esse acompanhamento. Não sei se os conselhos superiores fazem isso para terem estas estatísticas. E um dos grandes problemas dos nossos órgãos de administração da justiça, muitas vezes, é esta falta de estatísticas. Quando nós olhamos, por exemplo, esta questão da entrada de Moçambique na lista 60 do GAFI, numa pesquisa que eu fiz assim por alto, eu encontrei números do Ministério Público de casos de acusações, mas já não encontrei nenhum do Ministério do Judicial. Se houve casos de branqueamento de capitais que foram julgados e condenados. Numa reunião que tivemos em Nampula, com um magistrado, que eu não vou dizer aqui o nome, ele chegou a dizer que não, conversou com os colegas, e os colegas disseram que não há casos, portanto, julgados. A minha pergunta foi: não há casos julgados? As acusações caíram? Ou o tribunal não encontrou mais elementos para dar seguimento a esses casos? E esta é uma das questões, a falta de estatística, uma das que fez o país cair na lista 60 do GAFI. Então, as nossas instituições têm esta dificuldade de fazer coleta das estatísticas de todo o trabalho que elas vão realizando. Então, penso que é uma questão, de fato, a refletir, e é preciso que, de fato, se mostre qual é a cara do sistema em termos de corrupção, e o processo, sabendo que o processo não termina com a simples aplicação de medidas disciplinares, se há outros elementos, portanto, que podem dar seguimento a esse processo para outras instâncias, como a instância criminal. E vou terminar um pouco. Vi aqui a confrontação entre o representante do Ministério Público e do Judiciário sobre números, etc. O que eu digo é que é normal, a magistratura judicial vai se proteger, a magistratura do Ministério Público também. É o corporativismo que é normal nestas instituições. É o normal. Esta questão, por exemplo, de olhar oficial de justiça, olhar para os juízes em casos de expulsão, também tem uma outra interpretação que eu faço. É que, provavelmente, há maior proteção entre os juízes do que proteção dos próprios oficiais de justiça. Mesmo na questão da aplicação das penas, não quero dizer que é o caso, mas há situações em que aplicar uma pena a um juiz é mais difícil do que aplicar uma pena a um oficial de justiça. Por dar cá aquela palha ou qualquer coisa, expulsa-se um oficial de justiça. Mas para expulsar um magistrado é diferente. E podia aqui trazer um exemplo. Mas pronto, não quero falar de nomes, mas as pessoas sabem que mas eu já fiz uma investigação de um juiz conselheiro do Tribunal Administrativo com provas evidentes de corrupção. Publiquei essa investigação e não se fez absolutamente nada. Dentro da magistratura judicial administrativa, conhecemos juízes que estiveram em determinadas instâncias e que foram apresentadas provas, juiz conselheiro, só foi transferido de um sítio para o outro e continua a trabalhar lá com todas as provas. Alegaram-se elementos processuais para fazer cair a acusação. Portanto, é mais fácil aplicar uma pena a um oficial de justiça do que aplicar a um juiz. E há evidências disso, nós podemos mostrar. Obrigado. Vamos ainda recolher algumas perguntas mais. Temos aqui uma mão levantada.
Obrigado. Bom, eu só quero contribuir em relação ao ponto que o doutor colocou, e o doutor Faila também tratou de responder, mas era mesmo só para esclarecer que sim, as deliberações do Conselho Superior da Magistratura Judicial que sancionem um magistrado judicial por uma prática corrupta, normalmente trazem lá o último parágrafo que diz, olha, havendo indícios de prática de crime, extraiam-se cópias e remetam-se ao Ministério Público para efeitos de procedimento criminal. Isso está a acontecer e temos colegas juízes que estão a ser julgados. Lembro-me ainda de um caso de um colega juiz muito amigo meu que foi julgado, até saiu na televisão, numa província fora de Maputo, não vou dizer qual é a província, saiu na televisão que o juiz está a ser julgado. E era este problema que a doutora Sandra mencionou, nomeadamente o problema do cofre, não é? Ele não conseguiu justificar o uso do valor do cofre e foi expulso. E o assunto foi ao Gabinete Central de Combate à Corrupção, foi expulso da magistratura e foi julgado no processo crime, não é? Portanto, isto está a acontecer. Estatísticas também. Estatísticas existem, mas se eu não estiver enganado, me parece que estão centralizadas no Tribunal Supremo, porque mesmo nos tempos que eu estava no crime, em outras províncias, nós sempre mandamos periodicamente a informação para o Supremo, estatísticas relacionadas à corrupção, branqueamento de capitais, crimes relacionados à biodiversidade. Toda esta informação existe, sim, num departamento próprio do Tribunal Supremo, e nós, como tribunais judiciais distritais, provinciais e TSRs, encaminhamos a informação sempre para o Supremo. Então, penso que o CIP pode trabalhar, pode conseguir essa informação toda junto do Supremo, porque é o órgão centralizador destas estatísticas. Portanto, era só esta contribuição que eu queria deixar. Tranquilizar o doutor que nós não somos imunes, nós somos, sim, responsabilizados criminalmente quando também nos envolvemos em corrupção. Obrigado. Temos uma outra pergunta. Muito obrigada. Bom dia. Alda Manjate, magistrada do Ministério Público. Gostaria também de felicitar os apresentadores. Gostaria de falar sobre algo que eu acho que a pesquisa poderia também um pouco aprofundar, que tem a ver com fazer o levantamento de quais são as ações, quais são os tipos de práticas que nós vemos na corrupção do magistrado judicial e do magistrado do Ministério Público. Falou-se aqui que, com relação aos magistrados judiciais, tem-se visto questões de desvio de fundos. Portanto, vai ser o crime de peculato, não é? Portanto, é uma incidência, não é? Agora, quando vemos os magistrados do Ministério Público, qual é a incidência? Qual é que tem sido a incidência? Será corrupção aquela passiva de cobrar por um despacho, por uma promoção? Portanto, estão a perceber? Ir mais ou menos para nós podermos ter a perspectiva de que práticas é que estão a ser cometidas, não é? No dia a dia, não é? Neste tipo de corrupção que envolve magistrados. E também, relativamente aos oficiais, a mesma coisa. Quais são as atitudes, quais são os comportamentos que nós vemos nos oficiais de justiça? É vender despacho, é vender mandado, é o quê? Portanto, ir um pouco também para aí, para podermos ter uma coleta, não é? Daquilo que são as práticas que estão a ser praticadas hoje. Obrigada. Muito obrigado. Não sei se temos ainda alguma outra questão para recolhermos e passar a palavra ao palco. Ok, então, faz favor, podem avançar com as vossas respostas ou comentários, aos comentários. Agradecer mais uma vez pelas contribuições. Dizer que estamos ainda a buscar o tipo de casos que envolvem ao magistrados e oficiais de justiça. O Conselho Superior da Magistratura Judicial é o mais aberto até então, é o que mais partilha informações, dá números de deliberações em relação aos outros conselhos, que até é uma constatação preliminar, até o que nós podemos ver até então, são mais fechados. Temos de fazer pedidos que levam muito tempo
mas vamos trabalhar em busca dessas questões, até para perceber quais são os maiores riscos da corrupção dentro do setor e também trazer resultados mais concisos. Sim, doutor Matavel, acredito que sim, naquilo que disse. O meu problema é que temos um momento solene, que é a ida do Procurador-Geral da República à Assembleia da República para falar do estágio da justiça no país, o estágio total. A verdade é que quando eu abro, e sou um leitor, como é que se diz, assíduo, e devoro praticamente todos os informes da Procuradoria-Geral da República, encontro informação do Tribunal Administrativo, inclusive sobre penas aplicadas a gestores públicos, encontro informação da PGR, mas não encontro informação do tribunal, dos tribunais. Como é que as coisas já andam? Quer dizer, parece que aquele estágio da justiça, ele exclui a magistratura judicial. Não tem lá informação. A minha questão é, o que é que está a acontecer? Quando a procuradora está a preparar a sua informação, terá dificuldade junto ao Tribunal Supremo de ter essa informação? O que é que está a acontecer? Porque sobre os tribunais, sim, há um relatório que é produzido. E nós até no CIP receberemos sobre a ação dos tribunais. Já não me lembro se é anual, mas penso que sim, anualmente. Mas aquele momento solene que está na Constituição da República, que está nas leis, que é para a Procuradora falar sobre o estágio da justiça em todo o país, envolvendo todos os órgãos do sistema. Nós não temos informação do judiciário. Há um problema qualquer que está a acontecer aqui. Não sei qual e nem vou me aventurar a dizer qual. Obrigado. Muito obrigado. Damos por finalizada, então, esta sessão. Muito obrigado, Dr. Baltazar e Dra. Zanel. Vamos dar uma salva de palmas.